Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Então vamos começar hoje com a primeira parte da história do Billy the Kid, um fora da lei famoso do Velho Oeste. Então vamos começar com o nascimento dele. Tá? Bom, ele nasceu em Manhattan, Nova York, no dia 23 de novembro de 1859, com o nome de Henry McCarthy. Ele perdeu o pai muito cedo, com 8 anos de idade, 7, 8 anos. E então a mãe dele, a Catherine McCarthy, e o irmão Joseph se mudaram para Indiana. Em Indiana, ela se casou com William Hunting, que seria o padrasto dele. Tá? E se mudaram então para Wichita, Kansas. E depois foram para Santa Fé, ficaram um tempo lá, e depois Silver City, no Novo México. Lá ele já tinha 14 anos e a mãe dele morreu de tuberculose. Bom, então o cara, né, o padrasto se mandou e ele ficou sozinho, órfão, 14 anos de idade, uma criança. Bom, primeiro crime dele, ele morava lá, na verdade era quase um indigente, tá? E começou a roubar roupas de uma lavanderia. E foi pego, e foi preso. Mas ele conseguiu fugir. Tá? Ele fugiu e acabou, então, cometendo roubo de cavalos. Tá? Começou a roubar cavalos. Não tinha muita opção, né? Naquela época, imagina a dificuldade que era, não que justifique, mas não dá para comparar com os tempos de hoje, tá bom? Bom, ele com 17 anos, ele cometeu o primeiro homicídio dele. Tá? Tinha um ferreiro, que se chamava Frank Carrill, que era muito brigão, o cara vivia pegando no pé do Billy the Kid, coisa e tal, enchendo o saco do guri. E aí um dia, numa briga, uma discussão, o ferreiro partiu para cima dele com um facão e o Billy the Kid, então, armado, atirou, tá? E acertou o abdômen do cara e matou ele. Aí o que ele faz? Ele foge. Não podia ficar, ia ser preso. Então ele foge para o Novo México. Tá? Lá pelo Novo México, já estava no Novo México. Tá? E foge, vai embora. No inverno de 1877, tá, existia um fazendeiro chamado John Tunstall. Ele era inglês, era um homem de negócio, um cara que tinha muito dinheiro, coisa e tal. Então ele contratava esses garotos, né, jovens que eram órfãos, estavam tirados, para dar uma nova chance de vida para eles, trabalhando como peão nas fazendas. Tá? Então o Billy the Kid é contratado pelo John Tunstall. Abrindo um parêntese, alguns historiadores levantam a questão que o John Tunstall era muito chegado na gurizada. Tá? Não é comprovado, mas inclusive alguns filmes levantam essa questão. Tá? Mas enfim, ele ajudava. Tá? E aí o que ele fazia? Ele dava roupa, arma, cavalo para todos. E o Billy the Kid ganhou roupa nova, ganhou cavalo, ganhou armas novas. Né? E foi a primeira vez que ele ganhou um presente na vida. Tá? A infância dele foi muito cruel. Bom, o Billy the Kid, inclusive, considerava o Tunstall como um pai. Né? O pai que ele não teve. Bom, em 1878, um ano depois, houve uma disputa comercial do John Tunstall com James Dolan, que era outro fazendeiro. Disputa por terra, por gado, aquela confusão que dava sempre lá. E o Dolan manda assassinar o Tunstall. Tá? O advogado Tunstall, chamava-se Alexander McSween, né, conseguiu então, no governo, através do governo, que o Billy the Kid já era chamado assim Billy the Kid, e outros companheiros, né, que trabalhavam por Tunstall fossem considerados e nomeados delegados de justiça
ou seja, eles tinham um amparo legal para realizar as ações. Tá? E aí então nasceu o grupo chamado os Reguladores de Lincoln. Tá? Esse grupo, o objetivo deles era o quê? Era descobrir, investigar, punir, prender aqueles fazendeiros que usavam da força, da agressão física, da agressão verbal, né, do constrangimento para conseguir os seus objetivos. Tá? Claro, esses reguladores de Lincoln eles eram odiados, né? Porque o corrupto nunca gosta da autoridade policial. Isso é um fato que até hoje é comprovado. Tá? Bom, então, só que com o tempo, esses políticos eles tinham muita força, né? Aliás, como acontece hoje aqui no Brasil, eles conseguiram que o governador, que chamava-se Samuel Axtell, né, revogasse essas prerrogativas, né, e transformasse os reguladores de Lincoln em foras da lei. Ou seja, ele dissolveu o grupo. Né? E a partir daí, então, todos que trabalhavam como reguladores, como delegados, acabaram sendo perseguidos e tendo a cabeça a prêmio. Tá? Isso foi uma jogada assim, muito filha da mãe, para não dizer outra coisa. Bom, houve um conflito chamado Batalha de Lincoln, né? Que durou vários meses, que se iniciou em 4 de abril de 1878, em Blazers Mill, uma cidade. Depois de muito tempo, né, houve um monte de confusão. Os reguladores estavam na casa do Alexander McSween e o pessoal do Dolan, James Dolan, e outros, né, que não aceitavam, que estavam à caça deles, né, cercaram a casa do Alexander. E o tiroteio começou. Foi um troço violento e o Alexander McSween, o advogado, acabou morrendo. O Billy the Kid, ele morreu, Alexander morreu com mais 2 reguladores dentro de casa e o Billy the Kid e outros conseguiram fugir por uma porta lateral da casa e foram embora. Fugiram porque não tinha como rebater o tiroteio, era intenso. Tá? Então eles conseguem fugir e vão embora, vão para Fort Sumner, né, no Novo México. Acho que é aí que começa mesmo a história do Billy the Kid. O grupo então se dispersou. Né? Uns foram para o Texas, né? Outros foram para as cidades do leste, e inclusive o Billy the Kid foi convidado para ir para o leste, mas ele não quis. Né? Então o Billy e mais 2 reguladores, um chamado Tom O'Follier e o outro era o Charlie Browder, continuaram no Novo México. E o que foram fazer? Roubar gado. Tá? Roubar gado. Bom, a situação não era fácil. Os caras saíam da merda e iam pra bosta, né? Como a gente diz aqui no Sul. A viúva do advogado que foi morto, do Alexander, ela contratou um outro advogado. Tá? Claro, o marido morreu, ela precisava de um advogado para ver se conseguia punir os culpados, enfim. Tá? E contratou Houston Chapman. Tá? Só que em 18 de fevereiro de 1879, o Chapman foi assassinado na rua, né, pelo James Dolan, ou seja, o mandante do crime contra o John Tunstall. Só que o Billy the Kid foi testemunho ocular. Então o que ele fez? Ele se ofereceu para a promotoria servir de testemunha em troca de um acordo com o governador, que na época chamava-se Lew Wallace. E esse acordo, o Billy the Kid ficaria preso até para a segurança dele, até o final do processo, e depois ele receberia o perdão do governador, ou seja, um indulto que eximia ele de quaisquer crimes, né, que ele havia cometido antes dessa data. Só que ele descobriu que isso era uma sacanagem, uma armação. Né? Ele foi traído por esse governador, o Lew Wallace, e aí ele viu que ele ia ser morto, ia ser enforcado. Né? Então ele foge da prisão, né? Tem filmes até que mostram
com bastante clareza isso. Tem 2 delegados, e um delegado sai para almoçar, fazer um lanche, o outro fica lá, o Billy the Kid consegue desarmar um deles e mata, né? E acaba depois pela janela matando o outro delegado quando estava retornando a esse prédio, que era o prédio do tribunal onde o Billy Kid estava preso. Então o Billy Kid matou o Bob Ollinger e o G.W. Bell, que eram 2 delegados, tá? E eles eram inimigos mortais dos reguladores, porque eles tinham lutado muito na Batalha de Lincoln contra os reguladores, tá? Eles faziam parte de um grupo chamado Seven Riders Warriors, ou seja, os 7 guerreiros do Rio, tá? Bom, então, para não ficar muito longo o vídeo, essa é a primeira parte da história da vida do Billy the Kid, tá? Então amanhã nós vamos fazer a segunda parte e última, né, onde, digamos assim, a gente vai encerrar, né, essa epopeia desse cara que foi... Não é porque é um bandido, eu não estou enaltecendo nem exaltando valores de criminosos, mas foi um fora da lei que teve um papel importante, né, na história do Velho Oeste e, como eu digo assim, foi compelido, né, a ser o que foi. Certo, pessoal? Então, por hoje ficamos aqui. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Até o próximo vídeo.